Fala, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui hoje com mais um episódio, né? O segundo episódio aí do nosso Pod Crente. E hoje nós temos aí um tema muito legal pra gente estar discutindo, ouvindo opiniões, né? E tenho aqui o prazer de estar entre amigos. E hoje eu queria passar aqui a palavra pro Gabriel se apresentar, que está conosco. Fala, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou um dos apresentadores aqui do Pod Crente e hoje a gente tem a alegria, né, de ter grandes homens de Deus junto conosco. Estamos aqui com o pastor Alisson Simões, que é pastor sênior da igreja Efatá. Ele é escritor e teólogo. Pastor, seja muito bem-vindo. É um prazer ter o senhor aqui conosco. Pode se apresentar para o nosso público. Que alegria, Gabriel. Muito obrigado pelo carinho, pela recepção. Bruno, que Deus abençoe a vida de vocês. E a todos os telespectadores que estão aí nos acompanhando nesse Pod Crente. E eu tenho certeza que vai ser edificante, vai ser instrutivo e também vai esclarecer muitas dúvidas, né, Wanderson? É isso aí. Fala, galera. Graça e paz. Estou aqui com vocês mais uma vez. Hoje eu vim só como comentarista nesse segundo episódio. O Brunão me fez o convite de estar aqui novamente. Eu confesso pra vocês, eu tô muito ansioso. A gente vai falar a nossa frase ou não? Vamos falar, crente pode ou não pode. Então a gente vai aprender muitas coisas. E você que tem o desejo de identificar e desenvolver o seu chamado, esse conteúdo é pra você. E você que já está online no nosso link, aproveita para entrar nas nossas redes sociais e já ir divulgando e convidando pessoas para assistir ao vivo também. É isso aí, meu pastor. Pra gente é um prazer muito grande estar com vocês aqui, que são homens de Deus, né? E tem influenciado muitas vidas. Pastor Wanderson, pastor Alisson, que Deus continue abençoando vocês. E desde já vamos para os nossos temas aí polêmicos, né, pastor? Gabriel, você quer já começar aí, Gabriel? Vamos lá. Então, o nosso tema, a gente vai falar bastante sobre chamado, ministério, né? Pastor Alisson, quem é chamado por Deus realmente tem escolha ou o chamado ele é inevitável? O que a gente pode analisar a partir da perspectiva bíblica é que o chamado de Deus é soberano. Deus chama, Deus vocaciona. Porém, aquele que ouve esse chamado, dentro daquilo que nós acreditamos como livre-arbítrio, entendemos que a pessoa tem a opção, a decisão de escolher ou não. Chamar, Deus chama, mas coagir, ele não coage. Então, você vai perceber que algumas pessoas foram chamadas, vocacionadas, e algumas se dispuseram a atender de uma forma voluntária. Outras se ofereceram, mas outras recusaram. Então nós temos essas questões que podemos aí caminhando dentro do programa de hoje e falando. Mas eu entendo que de alguma forma Deus não obriga. Deus, ele chama, mas não coage a pessoa. Entendi. Certo. E o senhor, pastor Wanderson, qual que é a sua visão referente a esse tema? Hoje eu tô só como comentarista. A minha visão é a mesma do meu pastor. Ligeiro ele, né? Preciso. É assim, certo. Eu aprendo muito com o meu pastor e essa é uma das coisas que quase sempre que nós temos a oportunidade de ser ministrado por ele uma vez por mês, que é um papo que ele tem com os obreiros da igreja, ele sempre fala muito sobre essa questão. E um dos pontos que ele já nos ensinou é acerca até do que a gente estava falando ali fora. Na hora que eu cheguei, eu falei, o senhor que trouxe a água, trouxe a chuva, ele falou sobre Jonas, né? Incrível, parece que é coincidência. E Jonas fala muito sobre isso. O senhor acredita que dentro dessa questão de chamado, com a sua resposta, Jonas faz parte dessa resposta? Eu acredito que ali foi algo como fosse uma exceção, na realidade, melhor dizendo, uma exceção. Por quê? Havia outros profetas, se não falha a memória, Elias era um profeta contemporâneo de Jonas, e Deus poderia de alguma forma fazer com que Elias então atendesse àquela vocação. É claro que a gente utiliza muitas das vezes palavras de efeito, por exemplo, um escolhido não tem opção de escolha, mas essa expressão ela não serve como um padrão, entendeu? Porque se você olhar a parábola dos talentos, você vai ver que os servos receberam ali uma missão, né, de granjear e de multiplicar o talento. 2 atenderam e um não resistiu. Claro que acredito que nós vamos entrar nesses detalhes, mas existe ou não uma consequência para aquele que evita o chamado? Exatamente. Então tem várias situações. Então eu posso corresponder ou como eu posso recusar esse chamado. Então você vai ver que Moisés foi chamado, mas ele resistiu o chamado. Sim.
E mesmo diante a fala, os questionamentos, e até mesmo as desculpas que ele utiliza, as escusas que ele faz, Deus fala, não, eu vou levantar Arão, já que Sim. você tem dificuldade em falar, mas a obra vai ser feita. Exatamente. Então, ele está resistindo o chamado, mas Deus não coagiu, dizendo, eu vou te matar, vou te colocar na cama, vou te colocar numa UTI se você não for. Entendeu? Agora, Jonas, você vê que Deus cria um caminho, de alguma forma, para que ele cumprisse essa missão. Até porque Deus queria ensinar algumas lições também para Jonas, com né? ele, exato. Ele queria misericórdia, mas ele não tinha misericórdia. Exato. Então, algumas lições que Deus quer ensinar a esse profeta. Então, no caso, pastor, o senhor crê que são exceções? Sim. Porque, ó, esses dias eu vi um vídeo de uma pessoa falando assim, ela estava no culto e um profeta, né, estava sendo usado por Deus para falar com ela e falando assim que ela não tinha escolha. Eu vi um vídeo assim, você não tem escolha, se você não fizer aquilo que Deus ele chamou você para fazer, se não me engano a pessoa louvava. Se você não louvar, ele te leva. Então, o que o senhor acha desse tipo de posicionamento? Eu acho que o propósito em si que Deus tem na vida da pessoa é inegociável, mas a resposta a ele, sim, é negociável. Entendi. Então eu posso corresponder ou não, só que eu vou viver, não respondendo esse chamado, o efeito dessa decisão a qual eu estou trilhando. Entendi. Que é uma vida frustrada, vazia, porque a coisa mais linda é quando você flui dentro desse propósito. Então você vê a mão de Deus correspondendo sobre esse propósito. Por exemplo, nós estamos agora iniciando o próximo ano com a temática sobre Neemias, o ano da reconstrução. Neemias não foi chamado. Se você olhar, Deus mandou um anjo lá, Deus mandou um profeta falar com ele, vai lá e reconstrua Jerusalém. Não. Nem A disponibilidade. necessidade faz nascer o chamado. Exato. Então, você não precisa às vezes de óleo na cabeça para executar alguma coisa. Tem gente que acha que precisa ser um querubim, um arcanjo, um apóstolo para executar alguma coisa. Não. Muitas pessoas dependem do óleo, né? Não, você não depende de óleo, você depende de uma missão. Sim. Quando você identifica um problema e você abraça esse problema, é aí onde nasce de fato uma vocação. Então eu posso ver um problema e fingir que não vi. Ou, de alguma forma, ver o problema e dizer, eu me importo com esse problema, Sim. eu vou vestir a camisa dele. Então são aonde evidencia algumas vocações de chamado. Então você pode responder como não pode responder. Entendi. E pastor, uma pergunta também que eu tenho para fazer para o senhor é a seguinte: como saber se o chamado é realmente de Deus ou apenas um desejo pessoal? No sentido assim, tem pessoas que a gente vê que ela pessoas que Deus ele realmente chama e pessoas que às vezes ela tem o desejo de se autopromover ou no caso de porque a pessoa tem um desejo mesmo de fazer a obra de Deus, mas tem pessoas que a gente vê que ela que às vezes é ungida sem ter aquela vocação. Então o que o senhor acha disso? Olha, todo chamado genuíno por Deus, ele é confirmado pela palavra, pelo Espírito, que vai testificando que de fato Deus tem te vocacionado. Mas eu gosto muito da expressão de, se não falha a memória, um escritor chamado M. Balbordes. Ele vai falar sobre a ideia de chamado é como fosse algemas invisíveis na sua mão. Porque às vezes as pessoas elas entendem que chamado é quando todas as portas se fecham na sua direção e todas as portas estão fechadas e você não vê a outra alternativa a não atender esse chamado. Não, ele diz ao contrário. É quando todas as portas estão te seduzindo, te chamando, mas você não vê nenhuma outra possibilidade a não ser servir a esse chamado. É como se fosse algemas invisíveis na sua mão que você só vê essa alternativa, essa saída que é atender esse chamado. É como Jeremias, que ele vai de alguma forma dizer, eu não quero falar, me recuso a falar do seu nome, mas como eu percebi, quando eu percebi, havia um fogo ardendo dentro de mim. Então, é coisa que você não consegue desvincular de você. Pastor, e como que você instruiria um jovem hoje? Porque a gente enxerga que tem muitos jovens que têm o chamado de Deus, sabe que tem o chamado, mas não se posiciona. Um exemplo, às vezes tem um chamado para pregar, mas não quer estudar. Como o senhor instruiria esse jovem que tem o chamado e anseia pelo ministério, mas não toma uma posição? Primeiro, respeitar as etapas, né? O que a gente percebe hoje é um sentimento muito ávido de querer crescer, mas sem respeitar as fases, as etapas. Deus não tem micro-ondas.
Deus não trabalha com micro-ondas. Eu entendo que Deus trabalha com um forno, com uma fornalha. E Deus nunca tira o pão do forno enquanto esse pão não estiver pronto. Então, a proposta de Deus para Jacó foi apresentar para ele, não foi um elevador, foi uma escada. Então, sobe o degrau. Porque quem nasce grande é monstro. Adão nasceu grande, formado, adulto e fracassou. Por isso Jesus nasceu pequeno, como bebê, desenvolveu, respeitando as fases da vida. Pode falar em línguas aqui? Pode, respeitou as fases, os processos da vida. Sim. Ele adquiriu uma profissão, ele não foi pesado a ninguém e de alguma forma ele esperou o start, o momento certo. Porque o tempo da preparação sempre vai ser maior do que o tempo da execução. João Batista. Isso. Moisés se preparou muito tempo. Davi se preparou muito tempo. José se preparou muito tempo. Só que o problema de hoje é as pessoas nasceram ontem na fé e acordaram hoje como apóstolo. Sim, não quer verdade. respeitar a fase, a etapa. E daí então, aonde há uma distorção, principalmente para a nossa juventude. Porque elas querem chegar em um topo, elas têm uma visão de chegar em tal lugar. Só que elas não querem passar pelo processo. Elas querem de fato propósito, mas o processo dele não. Então, o que se move aí então? Qual é o tipo de motivação? Verdade. O que está latente dentro de você? Eu percebo que hoje, dentro da nossa juventude, por exemplo, ser um diácono é um cargo desprezível. Por quê? Para que ser um diácono? Cuidar de carro? Não, eu quero o púlpito, eu quero o microfone. É verdade. Então acha que somente o servir está ligado diretamente à visibilidade. E não. O servir está independente da visibilidade ou não. Jesus ficou oculto por muito tempo. Então, às vezes a juventude, elas entram no ministério com a motivação equivocada. Infelizmente, muitas pessoas estão entrando no ministério com essa motivação equivocada. Elas, na realidade, elas não estão se preocupadas com pessoas ou com a ovelha, mas está ligado à preocupação com aquilo que a ovelha pode produzir. Qual é o retorno que eu vou ter disso? Então, o jovem hoje está entrando na motivação ministerial pelo decoreba do YouTube. Infelizmente, a gente precisa falar sobre isso. E isso se tornam mais papagaios, repetidores daquilo que ouvem de alguém, do que se tornar ávidos no estudo, no aprendizado. Então eles acham que tem um chamado, mas o chamado anula o estudo, o preparo. E não, pelo contrário, uma coisa está linkada à outra. Sócrates já dizia, tudo que eu sei é que nada sei. Então quanto mais você bebe da fonte, e a fonte é inesgotável, o problema é que o nosso balde é pequeno para buscar a quantidade da água que tem dentro dessa fonte. Então a preparação é inevitável, mas a gente precisa entender qual é a motivação. Porque Geazi tinha de tudo para dar certo, mas deu errado. Por quê? Porque a motivação não estava alinhada com o coração daquele que era o seu mentor. Ele servia a Deus pelo dinheiro, não servia a Deus pela vocação. Desculpa, pastor, a gente vê que é muito triste isso nos dias de hoje, né? Eu lembro de uma aula que a gente teve na Escola Bíblica Dominical que falava exatamente sobre isso, que ministério é servir, né? Não é ser visto. Exato. E nos dias de hoje a gente vê, igual o pastor falou, jovens que não se preparam e já querem estar em cima de um altar, em cima de um púlpito. Eu, particularmente, quando eu subo, até para ler uma palavra oficial, eu falo para os irmãos, eu estou aqui, mas é com muito temor à palavra e muito temor a Deus, porque é uma responsabilidade muito grande você falar do amor de Deus e você servir. E igual o pastor falou, a gente tem que servir nos mínimos detalhes, olhando o carro, olhando a porta da igreja, ajudando na limpeza, porque assim Deus ele recompensa e dessa maneira ele está te preparando. Exato. Não é verdade, pastor? Sim. Eu acredito que eu vim um pouco depois da geração do meu pastor. E eu lembro que eu estava numa vigília e Deus usou um rapaz para falar que ia ser mestre na palavra. Eu não entendia nada que era ser um mestre, né? Cresci assistindo Dragon Ball, Street Fighter, então o mestre é um lutador. E eu lembro que o papel do pastor que nós tínhamos na época foi muito fundamental para eu entender. Ele falou, não, meu filho, o mestre é alguém que ensina da palavra. Então comece a se dedicar. Então quando há humildade para respeitar a sua liderança, eu acho que para desenvolver a chamada com excelência é muito mais fácil. Sim. Se você perceber, Wanderson, Gabriel e Bruno, a forma como Deus chama Samuel. Deus aparece a Samuel, ele ouve a voz,
Só que ele identifica que essa voz é a voz de Eli. Boa. Mas é Deus chamando. Mas ele entende que é a voz de Eli. Porque a voz de Deus sempre vai ser parecida com a voz do seu pastor. É um hashtag, isso aí é um hashtag. Já deu corte? Aí, ó. Isso aí é um hashtag. Já Tá. corta aí, ó. Então, a voz de Deus sempre vai ser parecida com a voz do seu pastor. Então, você vai perceber que toda vez que Deus chama Samuel, aproxima Samuel da sua liderança. O que acontece hoje? Muitos jovens acham que a sua liderança, o seu pastor, está matando, anulando o seu chamado. Não, não. Às vezes o pastor está provando você, aperfeiçoando você. Porque na vida você nunca recebe só sim. Você recebe também um não. E o não te faz crescer e o não também te norteia, te dá Opa. limites. Entendeu? Verdade. Te dá limites. Então, se você vive sem um não, você vive uma vida desenfreada. Então, o que acontece? Toda vez que Samuel ouvia, ele ia até Eli dizendo, o Senhor me chamou? Ele disse, não te chamei. Deita-te. Ele vai lá por 3 vezes consecutivas. Ou seja, essa voz não distancia você da liderança, te aproxima da liderança. Eli, quando percebe que não era qualquer voz que estava chamando o menino, e não era ilusão que ele estava tendo, ou estava um sonho, um devaneio, ele diz assim, quando você ouvir essa voz de novo, olha, ele vai passar a senha do Wi-Fi. Diz assim, eu vou te dar a senha. Quando você ouvir essa voz de novo, diga a ela, fala, Senhor, Que o teu servo. que o teu servo ouve. Perceba que Deus só vai descortinar tudo que tem para fazer na vida de Samuel a partir daquilo que ele Opa. libera. Verdade. Porque Eli era ruim para os seus filhos, mas era uma bênção para Samuel. E Eli vai dar a chave. E eu acho isso fantástico, Incrível. porque ele entende uma coisa. Deus não me chamou, mas está chamando um menino. E ele não tem dificuldade De de reconhecer. entender, de Verdade. reconhecer que por mais que Deus não chamou ele, está chamando alguém que aparentemente ainda não floresceu, que é apenas um menino, porque Deus também chama meninos para a sua obra. E quando eu falo menino, eu falo de idade, porque tem Sim, gente que tem sim. idade, mas é menino em comportamento. Sim. Mas tem gente que é menino em idade, mas tem comportamento de adulto, de gente madura. Então, isso faz toda a diferença, porque quando ele desbloqueia o chamado de Samuel, aí então Deus começa a revelar e a destrinchar tudo o que ia fazer. Então isso é fantástico. Então essa voz sempre vai te aproximar do altar, te aproximar da sua liderança e nunca te afastar do seu líder. Sim. E isso é importante, né, pra gente entender nos dias de hoje o quão o nosso pastor, o nosso líder, ele é importante, né? Tanto no nosso ministério quanto na nossa vida espiritual, no nosso dia a dia, pra gente poder se aproximar mais de Deus, né? Sim. Através dele a gente vai criando novas perspectivas e aprendendo, né, do Senhor. Pastor, e pra gente encerrar sobre esse tema, vamos encerrar com uma última pergunta aqui, Sim. muito interessante. A pergunta diz o seguinte: o que acontece quando alguém é ungido por líderes humanos, sem ter um chamado verdadeiro de Deus, apenas por status, talento ou merecimento? Por que a gente separou essa pergunta? Um dia conversando com alguns amigos, alguns amigos relataram para mim assim que já viram pessoas que foram ungidas, às vezes por status, merecimento, né? E aquela pessoa, no lugar de ela crescer, ela acabou que morrendo na fé, ou até se desviando, né? Então por isso que a gente elaborou essa pergunta. O que o senhor acha disso? Muito boa pergunta. Muito Na realidade, tem pesado. muitas pessoas que são chamadas e vocacionadas mediante o tamanho do dízimo, mediante tantas outras coisas. O tamanho A da gente vê empresa. muito hoje em Da dia, né? empresa, da sua relevância financeira, e não tem nada a ver com o chamado. Exemplos nós temos na Bíblia Sagrada. Quem foi chamado por escolha humana? Matias. Mas eu pergunto, onde ele ficou depois? Exatamente. Então tem gente que é escolhido por um dedo humano, uma sorte, vamos dizer, jogaram a sorte, Jogaram sorte. entendeu? Verdade. E caiu em Matias. Mas aonde mais o nome de Matias foi Nem citado? na história Não, da por igreja. quê? Porque quem é vocacionado por uma mão humana meramente terá o seu chamado curto, raso e curto. Então, tem prazo de validade. Mas todo aquele que Deus chama tem substância, tem estrutura e tem durabilidade. Então, daí então você vai perceber que muitas pessoas que são chamadas dessa forma, automaticamente vão gerar lá na frente problemas. Sim. Por não ter estrutura e nem ter essa vocação. Porque nem sempre, quando nasce uma igreja, é porque tem gente que
tem uma mentalidade diferente. A igreja não se abre, a igreja primeiro ela nasce. Exato. Então, o que se abre é o quê? Uma empresa, um MEI, se abre um comércio, mas igreja você não abre, a igreja ela nasce. Então, daí então você vai percebendo vocação, porque às vezes a pessoa aprendeu a dirigir culto, mas não sabe o que é dirigir igreja. Exato. E dirigir igreja é totalmente diferente de dirigir um culto, entendeu? Exato. Então, às vezes a tipo pessoa de acha que gestão tem que ser feito. isso. Às vezes a pessoa diz assim, mas é melhor uma igreja em cada esquina do que um boteco. Eu digo, depende. Porque se um boteco é nocivo, gera mal ou males, uma igreja que é fruto de rebelião também gera Verdade. transtorno, Acaba sendo pior. perturbação e pior. É pior. Por exemplo, você, Gabriel, hoje, se eu falasse assim, você permite eu fazer uma cirurgia em você, você me permitiria? Se o senhor tivesse a capacidade, sim. Sim, se você visse em mim qualificação para fazer, né? Exatamente. Então por que a gente entrega uma vida nossa Verdade. espiritual para pessoas que não têm qualificação Não tem nenhuma? Exatamente. Você está entendendo? Então só porque carrega um título, nem sempre título quer dizer alguma coisa. Sim. Então, se eu, como alguém que não tem qualificação, operar você, posso gerar em você o quê? Vai gerar problemas. Morte, né? não é? Literalmente Morte. a morte. Sim. E eu, sendo alguém não vocacionado, fruto de uma rebelião, por exemplo, cuidar da sua vida espiritual, além de matar você fisicamente, eu mato você espiritualmente. Sim. Entendeu? Verdade. Então a gente tem dois abismos aí, nesse sentido. Agora o próximo Verdade. tema. Vamos pro próximo tema. Pastor, ainda falando um pouco sobre o chamado, como a gente pode entender que a profecia, como saber se a profecia ela realmente vem de Deus? Um exemplo, igual o pastor Wanderson relatou aqui o que aconteceu com ele na infância, né, pastor? Sim. Uma profecia que o Senhor seria mestre. Como a gente pode entender que essa profecia ela realmente vem de Deus? Eu acho que o primeiro ponto é entender que a profecia ela nunca vai contradizer a Bíblia. Ela vai estar coerente com aquilo que a Bíblia também ensina. Se foge da Bíblia, então eu preciso recusar aquilo que eu estou ouvindo, porque a profecia, de alguma forma, ela está linkada diretamente com aquilo que a palavra de Deus já nos diz. Porém, a gente vai entendendo alguns sinais que se evidenciam a partir Sim. daquilo que está sendo dito na boca de um profeta. Sim. Então, a partir dessa leitura desses sinais, você vai ver se essa profecia é de Deus e se ela também não é de Deus. Exato. Por isso a Bíblia diz que nós devemos provar os espíritos, Sim. porque nem todos os espíritos provêm de Deus. Sim. Então, é nesse sentido que você vai pontuando algumas coisas para poder entender. Porque a profecia ela tem 3 virtudes: edificar, Sim. corrigir e consolar. Então ela tem 1 esses Coríntios. 3, ela tem esse tripé dessas bases que vai tanto edificar você, quanto corrigir você, quanto de alguma forma consolar você. Isso é tão sério Entendeu? que no Antigo Testamento Moisés fala sobre profecias que se cumprem mesmo sendo falsas. Só que a conclusão daquilo era o afastamento de Deus. Então, se a profecia ela pode até se cumprir, mas se aquilo não gera a Cristo e te afasta do propósito, então ela não veio de Deus. Toda Sim. profecia, eu acredito que ela nos direciona a Cristo, se cumpre em Cristo. Sim, sim. É que às vezes Deus fala de forma absurda. Por exemplo, a primeira vez que eu vi que eu pisaria nos Estados Unidos, e eu morava em uma casa praticamente de 2 cômodos, sem a figura do meu pai. Meu pai morreu cedo, estava com 13 anos, e a minha mãe, uma costureira. Eu ouvindo aquilo, eu falando, isso é um absurdo. Olhou pra isso é um dentro de absurdo, si. né? Eu olhei para minha situação, para aquilo que eu tinha como recurso, minha probabilidade, a possibilidade de ser, ou fazer, ou executar, era muito distante daquilo que estava sendo dito. Então, Sim. às vezes, a profecia em si, ela vai contradizer a sua realidade. Mas não quer dizer que não seja de Deus. Exato. Porque, às vezes, a gente nivela ela a partir do tempo. E a gente acha que vai se cumprir circunstância. no mês seguinte, na semana seguinte. Não. Então, desde o que eu vi até o cumprimento, eu ouvi essa profecia em 99, 2000. E quando eu pisei na América foi em 2018. Então, quanto tempo passou para mim Verdade. pisar pela primeira vez e ver essa profecia se cumprindo? Então, há um tempo que Deus vai maturando você para você chegar
nesse processo. É Por como isso uma eu... mentalidade. Isso. O José foi projetado por um governo. Mas ninguém viu isso nele. O pai não viu, os irmãos não viram, a Ismaelita não viu, Potifar, ninguém viu. O copeiro não viu, o padeiro não viu, ninguém viu. Ninguém viu. Só que aquela mentalidade estava sendo formada. Quando Deus identificou, sua mentalidade está pronta, vai pro governo. Sim. Sim. Então eu Perfeito. acredito que esse tempo todo, É o desde time, 99 é o até time. agora, foi literalmente para E amadurecer. time. E nesse tempo, né, pastor, é necessário a obediência, né? Sim. Porque o que a gente vê hoje em dia é as pessoas que elas estão tão apegadas nas promessas, né, que Deus faz, mas que quando o tempo vai passando, elas veem que nada está acontecendo, elas acabam que às vezes até saindo, porque Deus não aconteceu aquilo que o Senhor me prometeu, então as pessoas não aprendem a obedecer. Sim. Porque conforme o Senhor falou, igual de José, foi um tempo, José foi injustiçado, né, mas ele se manteve fiel. Sim. E o que as pessoas hoje em dia não estão sendo é fiel a Deus, né, obediente a Deus. Sim, sim. Mas mesmo assim, olha como Deus é poderoso. Deus disse para Abraão, eu te darei um filho, sim ou não? Sim. Mas a promessa tardou, vamos dizer assim, um tempo, né? Porque Deus vai trabalhar na vida de Abraão mediante o tempo. O que ele faz? Ele tenta dar uma ajuda para Deus, sim ou não? Gambiarra. Gambiarra, Ele tenta uma gambiarra, um atalho. Parece Pastor, que ele era- dá parece que um ele era- recado pro pessoal aí que quer fazer umas gambiarra aí, ó. Nem parece que era judeu, era brasileiro. Então, o que ele faz? Ele aceita o conselho de Hebreu. Sara, deita com H, que ela vai dar para você um filho. Mas Deus disse outra coisa. Verdade. Então, às vezes, a gente tenta burlar, manipular a profecia, entendeu? Ou convergir para que ela faça de acordo com a nossa vontade. Mas se Deus falou que vai ser por aquela fonte, por aquele caminho, então eu não posso fugir desse caminho. Então, Abraão faz isso, vai viver a consequência de ter nascido Ismael, que se torna o produto do meio. Segundo alguns estudiosos, vai dizer que do capítulo 16, que ele deita com Agar, tem um filho, ao capítulo de número 17, são aproximadamente 13 anos que Deus fica sem falar com Abraão. Silêncio. Então, um ato falho gerou um silêncio absurdo. 13 Verdade. anos sem ouvir a voz de Deus. E a primeira coisa que Deus fala com ele no capítulo 17 é: homem, ande na minha presença e ser perfeito. Deus ali restaura a aliança Glória a e Deus. retifica a promessa. Porque aí Paulo escreve a Timóteo que ainda que sejamos infiéis, Deus Deus é promessa permanece. fiel. Verdade. o Glória atributo a de Deus. Deus, Glória a Deus. fidelidade, é que nos chama a atenção. Porque ainda Sim. que na nossa debilidade, fraqueza e falha, ele ainda honra a sua palavra. Verdade. Não por nós, mas por ele Por mesmo. ele mesmo, Porque se né? tem algo que ele Verdade. colocou acima do nome dele, é a Sua sua palavra. palavra. É outro Glória a corte. Deus. Se você Por não isso postar Isaías hashtag 40, aí, versículo 8 diz: cai a erva, murcha a flor, mas a minha palavra subsiste Glória a Deus. eternamente. Que bênção. Aleluia. Glória a Deus. Pastor. E mais uma pergunta que nós temos aqui, pastor, referente a profecia e revelação, como saber se um sonho, quando a pessoa, né, tem um sonho, se é revelação ou apenas um sonho? Porque muita gente às vezes tem um sonho e fala assim, Deus me deu uma revelação de madrugada, e às vezes é só um sonho, e às vezes é uma revelação. Então como diferenciar isso? Sim, Deus sempre se revelou mediante ações. A gente tem exemplos, por exemplo, José, que era não apenas um sonho, mas profunda revelação. Então, Jó 33, 14, 15 vai revelar que Deus sempre também se manifestou por intermédio dos sonhos. Mas há marcas que vão evidenciar se esse sonho é de Deus ou não. Primeiro, deixa uma impressão profunda e duradoura. Você não esquece. Está em você, está ligado em você. Você vê também com clareza aquilo que Deus falou. Ele não gera confusão. Deus é Deus de paz e não de confusão. E você vai perceber que isso, até mesmo quando Jesus nasce e ele vai ser perseguido por Herodes, Deus vai dar um sonho a José, dizendo para ele fugir. Sim. Uma Entendeu? intervenção. Então, Marcos 1:20 vai dizer que ele recebe um sonho de orientação. Sim. Então, Deus também fala por intermédio de sonhos. E a Bíblia vai dizer que nos últimos dias Deus derramaria o seu espírito e pessoas iriam sonhar. E sonhos que seriam proféticos, revelações de Deus. Então, tem como você saber mediante a clareza, o discernimento que o próprio Deus vai dar a você. E a durabilidade daquilo que está linkado dentro de você. E Deus não permite você esquecer. Amém.
Então, pastor, vamos falar um pouco sobre o próximo tema, religiosidade. Tem uma pergunta aqui, em que momento a tradição e controle começam a se parecer com uma seita nos dias de hoje, nas nossas igrejas? Vamos lá, faz de novo a pergunta. Em que momento a tradição e o controle começam a se parecer com uma seita? Muitas igrejas são narcisistas. Então, elas querem não formar discípulos, ela quer formar reféns. Sim. Então, ela manipula a pessoa, faz com que a pessoa fique ali dentro do seu próprio sistema, e se essa pessoa ameaça sair daquele ambiente, logo consecutivamente, vai ser ameaçada, coagida. Sim. Sair daqui vai ser amaldiçoado, sair daqui vai morrer. Não vou te dar bênção. Conta 7 dias que Isso é você vai verdade. descer a cova, a sepultura. Da onde eu nasci era bem isso, era muita ênfase às experiências espirituais, visão e revelação. Então todo culto de segunda-feira é o culto da morte, porque lá toda segunda-feira a cova abria, a tampa da sepultura abria. Então Deus vai matar porque você está tocando nos profetas e você que está aqui não sei o quê. Então isso gerava mais medo, mais assim pavor, e não gerava discípulo. Eu acredito que uma igreja sadia, uma igreja virtuosa, ela forma discípulos livres, não por medo, nem pelo tamanho da cerca, mas pela qualidade do alimento que essa igreja produz. Mais um hashtag. Mais um Pastor, corte. deixa eu te fazer uma pergunta, voltando um pouco no tema. Sobre Sim. o senhor falou sobre as profecias de morte. Como que a pessoa ela lida com esse tipo de profecia? Porque a gente vê, tipo assim, você receber uma palavra desse tipo é algo que se torna pesado, né? Sim. Como que a pessoa lá lida com esse tipo de profecia? Eu De morte, acredito que de a pessoa, sepultura? quando não tem estrutura bíblica, né? Geralmente quem participa de cultos assim é porque a igreja não tem ênfase na palavra. Sim. Então, geralmente essas pessoas que ouvem ou estão atrás dessas lideranças estão motivadas por aquilo que de alguma forma alimenta o seu ego, que é as profecias. A pessoa tem isso como norte. Então, tendo isso como norte, tem esses que falam como pseudos dos profetas. Sim. E tem gente que hoje tem mais visão do que João na ilha de Patmos, né? Tem mais profecias do que João na E ilha de Bíblia Patmos. que é bom, nada. Nada. Então, gera uma igreja, de alguma forma, ignorante, distante da palavra, e ao mesmo tempo esses que ouvem se tornam pessoas amedrontadas, Verdade. presas, prisioneiras, porque ficam debaixo de um sistema opressor, que Sim. de alguma forma manipula essas pessoas dentro daquela situação, da circunstância, e é onde impede essas pessoas de viver realmente o que é o evangelho de fato. Nunca vão crescer, na verdade. Nunca vão A melhor crescer. maneira de lidar Se é tornarão. correr dessa igreja, né? Desse tipo de igreja. Ouve o conselho, hein? Você não é obrigado. Você é ovelha, você não é um Verdade. cão pra ficar aí acorrentado e de coleira. Exatamente. E não há nenhum problema, porque às vezes a pessoa, mas se eu sair daqui você é amaldiçoada, eu estou me rebelando? Não, Pode chamar pra nossa? pode. Se sair daí debaixo de maldição, corre pra Efatá que lá a gente quebra essas maldições e te abençoa. E, pastor, por exemplo, a gente está falando sobre maldição e tudo mais. Quando a pessoa, por exemplo, sai e o sacerdote da igreja, o anjo da igreja, ele amaldiçoa essa pessoa, aquilo que as palavras que ele lança tem um certo poder, né, sobre a vida daquela pessoa, né? Quando você tem um conhecimento libertador de quem é Cristo e o Cristo que fez a obra de salvação na sua vida, o que disserem, né? Se você não quebrou o princípio de autoridade, porque aí tem 2 abismos, né? A gente pode quebrar o princípio de autoridade com a pessoa que é revestida de uma autoridade e a gente se rebelar. Aí é um problema. Então, se você for sair de uma igreja, saia com toda a transparência, comunicando a sua liderança, porque tem gente que entra pela porta da frente e sai pela porta do fundo, parecendo bandido, Verdade. né? Um cigano espiritual. Não, você tem que ir pela porta da frente e sair pela porta da frente. Sim. Se a liderança recusar lhe abençoar, você fez isso de uma forma coerente, bíblica, Dentro do princípio. honesta e dentro de um princípio. Você não feriu a sua liderança. Sim. Agora, você ficar lá falando mal, retrucando, desobedecendo, você está ferindo um princípio de autoridade. Então, Verdade. desde o momento que você não tem mais paz de congregar em determinado lugar, que você não tem tranquilidade, que você não está bem em harmonia, você não precisa exatamente de uma revelação, um anjo descer
para poder te mostrar, sai daqui. Não, você pode sair debaixo da bênção. E eu digo, eu sou pastor, eu digo, você já viu de púlpito dizendo, ninguém está preso aqui. Sim. Quando vocês não sentir a vontade de estar congregando aqui, vocês têm a liberdade, mas não fira o princípio de autoridade. Porque se você quebrar o princípio, você vai ser quebrado por ele. Verdade. Olha, Entendeu? você dá um corte bom, hein? Hashtag. E, pastor, até que ponto, agora falando um pouco de usos e costumes, né? Por que a gente separou também essa pergunta? Porque é algo bem polêmico dentro da igreja, né? Então, Pode assim, ou não pode? Pode ou não pode? Usos e costumes e doutrinas. Até que ponto devo obedecer? Olha, cada igreja ela tem uma forma de se posicionar. Algumas têm o RI, né? Que é um regimento interno, que tem alguns códigos de comportamento, de vestes, de falas e assim por diante, né? Que é barba ou não tem a barba. Então, só que eu não posso criar uma questão de uso e costume como fosse uma doutrina. A doutrina bíblica ela é imutável e inegociável. Salvação, soterologia, cristologia, são doutrinas. Agora, o uso e costume é atemporal, ou melhor, ela é temporal e também cultural. Vai de acordo com o ambiente, a localização, a geografia e assim por diante. Se eu estou numa igreja que ela proíbe certo tipo de costume, vai de mim estar lá ou não. Sim. Se estou e obedeço, não estando ferindo o princípio bíblico, tudo ok. Agora, se eu estou lá e o que está sendo dito de alguma forma não tem nada a ver na Bíblia e eu faço, também perco. Porque eu vou fazer as pessoas que estão naquele ambiente também pecar. Sim. Então é mais fácil eu me desvincular daquele ambiente e seguir uma vida sadia espiritual. Entendeu? Então, às vezes, muitas pessoas elas dão ênfase no uso e costume como se fosse algo sagrado. Por exemplo, na igreja que eu nasci, eu tinha que dormir com 2 camisetas, com calça, com Sangue porque de o Jesus. anjo descia às 3 da manhã. Então, se ele me visse naquela condição, ele poderia me reprovar ali. Então, Esse anjo ele foi feito em qual tempo da existência? Porque os que estão desde a eternidade viu Adão nu. Não teria problema. então o uso e costume não salva, né? E também Sim. não condena. Mas se eu estou num ambiente que de alguma forma firo esse ambiente por conta desse meu comportamento de não aceitar, é mais fácil eu ser educado, não ferir esse RI e dizer que não é para mim e eu vou congregar em um lugar que tenha essa tranquilidade, por exemplo, usar uma barba, Sim. entendeu? Mas, pastor, a pessoa, por exemplo, o sacerdote, ele não pode impor falando assim pra você, por exemplo, você não vai pro céu porque você tem uma barba. Porque a gente vê muito isso, né? Se você... Então Jesus não subiria ao céu, porque ele era judeu e tinha barba. Então, Sim. Então, Vestido. é coisas assim que você beira hoje o absurdo. Porque antigamente, é claro que nós não tínhamos o acesso à informação. Não vou falar o conhecimento, mas a informação. Hoje, você está pregando, a pessoa está dando um Google para ver se aquilo que você está falando é verdade ou não. Então, por isso, hoje a gente vive um mundo, além do secularismo, o relativismo. Ou seja, tudo é relativo, principalmente diante da geração que nós vivemos. Por exemplo, o que é um mundo relativo? É que não existe uma verdade absoluta. O que é verdade para mim não é verdade para você. O que é verdade para você não significa que é verdade para mim. Só que a Bíblia não trabalha com uma verdade relativa. É uma verdade absoluta. Então ela não muda. A doutrina ali é firme e não muda, independente de você crer ou não crer. Por isso a Bíblia diz, aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. Então, porque a Bíblia não está aqui para provar se você alguma coisa para você, se você acredita ou não acredita. É firme. Porém, aquilo que eu digo, às vezes, passa pelo crivo do filtro do ouvido de alguém, se é verdade ou se não é. Antigamente, quando um pastor dava uma ordem para um jovem, era lei. Agora, você dá uma ordem para uma juventude hoje, eles vão perguntar, mas por quê? Então, é uma geração que questiona mais. Pelo quê? Pelo relativismo e também pela informação que está fluindo.
Então a gente precisa de alguma forma avaliar esses pontos. Entendi. Então, assim, até certo ponto é necessário realmente ter as doutrinas, a doutrina de uso e costume, pelo bem-estar da igreja, igual a gente fez no último episódio, questão de tatuagem, música secular. Então, até um certo ponto, isso faz bem, né? Mas, dependendo também, pode fazer mal, né, parceiro? Eu acho que tem que ser, como posso dizer, uma honestidade intelectual. Sim. Acho que o líder tem que ter uma honestidade intelectual. Dizer o que a Bíblia diz. E não dar voz para aquilo que a Bíblia não diz. Exatamente. Esse é o problema. Tem muita gente dando voz aonde a Bíblia não diz nada. E esse é o problema. A gente quer usar a força como se fosse um respaldo bíblico, dizendo, vai para o inferno, como fosse justificativa. Você não consegue hoje justificar para um jovem, dizendo não faça isso, não usa aquilo ou aquilo outro, apenas dizendo porque senão vai para o inferno. Não, eles querem saber o porquê. Exato. Então, o que você tem que usar? A força ou a palavra? A palavra. E mostrar o caminho. Entendeu? E aí, a partir daquele ponto, já é um comprometimento da pessoa que está ouvindo. A verdade está ali, absoluta. É isso que a Bíblia diz. Escolher por você eu não posso. Sim. Verdade. Isso aí. Vamos para a próxima pergunta, então. Quando seguir regras da igreja, deixa de ser fé e vira obrigação vazia. Quando seguir... Regras da igreja, deixa de ser fé e vira uma obrigação. É complicado porque você cumprir a regra, mas estar distante em coração, é complexo, né? Porque você vai fazer algo, você vai executar em ação, mas de alguma forma vai invalidar no seu sentimento. Porque você vai fazer por medo da punição. Sim. E não por amor ou devoção. E aí que tá, a gente vive hoje pessoas que estão debaixo desse estigma porque estão com medo, entendeu? Por causa da imposição que foi feita. Esse é um dos grandes problemas que ocorrem hoje dentro da geração que nós estamos vivendo, que acaba vivendo o extremismo da fé. E aí se gera pessoas, de alguma forma, sem conhecimento, ignorantes da palavra. É fazendo para Deus sem Deus. Cumprindo uma escala sem a devoção ao Deus. Porque nesse sentido você só vive para agradar homens e não exatamente a Deus. Sim, né? sim. Então você, com medo daquilo que a sua liderança vai dizer ou falar, e você vive debaixo daquela função, né, de poder criar um estereótipo. E esse que é o problema, porque gera religiosidade. Porque você está fazendo pessoas somente de aparência e não de essência. Então, pessoas que estão, de alguma forma, sendo criadas à performance. E Deus não se atrai por aquilo que você faz. Deus se atrai por aquilo que você é. Por isso a revelação de Jesus à mulher samaritana foi essa. O Pai procura os verdadeiros adoradores. O Pai não procura em primeiro lugar a adoração, porque a adoração está ligada àquilo que eu faço. Sim. Ao meu talento, à minha aptidão, ao meu dom espiritual, à minha performance, à minha apresentação. Então, adoração é isso, mas adorador é a essência, é o caráter, é a pessoa. Verdade. Entendeu? É a vida. Então, aquilo que eu faço atrai os homens, mas aquilo que eu sou atrai a Deus. Aquilo que eu faço tira aplauso da terra, mas quem eu sou tira aplauso do céu. Essa pergunta que ele fez, eu acho que chega a pegar até os dois grupos, né? Tanto o grupo de uma liderança que impõe a regra, que vai gerar talvez o medo, ou às vezes é uma liderança saudável, que aquilo nem é tanto uma regra, é uma escala necessária, é um trabalho necessário. Sim. Aí fica não a critério da liderança que está passando, mas da pessoa que está na escala e que está ali na disponibilidade. Sim. Eu vou fazer isso, a ordem do meu pastor, da minha liderança é algo justo, mas qual é o meu coração? Eu estou fazendo aquilo porque eu amo a Deus ou porque eu quero agradar o líder? Então acho que pega muito os dois grupos também. Então, nesse sentido, você cria um jugo na pessoa, né? Então a pessoa está ali não pelo amor, mas pelo peso daquilo que foi dito. Então, você acaba criando um jugo pesado sobre a vida da pessoa. Por exemplo, igrejas que por exemplo, a mulher não pode raspar a perna. Sim. E o marido que não é crente? Como lida com isso? Com lobisomem. Exatamente. É pra descontrair. Então são coisas assim que beiram o extremismo. Sim. E pessoas se submetem a lideranças tais como essa. Então
Por isso a Bíblia diz: conhecereis a verdade e ela te libertará. Glória. A única coisa que é capaz de libertar o homem é o conhecimento. E às vezes, por exemplo, pessoas que não lidera, manipula, porque manipula através do medo, da imposição. Sim. Então não são pastores, são ditadores. Sim. E isso que é o problema, que gera uma geração de pessoas medrosas, presas a um sistema, e também fabricadores de uma religiosidade Sim. de aparência, não de essência. Verdade. E pastor, aproveitando que a gente está falando de religiosidade, né? Eu tenho um amigo que é de uma certa denominação. Um amigo. Melhor não falar o nome. E acontece, eu falei pra ele esse dia assim, vamos lá na minha igreja, vai ter um culto, né, com jovens, vamos lá. E daí ele falou assim, eu não posso ir. Aí eu falei, por que você não pode ir? Ele falou assim, porque se eu for, né, lá na minha igreja, eles não permitem que eu vá em outras igrejas. Aí eu comecei a questionar ele, falei, não, mas não tem nada a ver, a gente, né, serve ao mesmo Deus, né, mas a igreja não permite que ele vá, né, em outras igrejas por ser, por exemplo, a Assembleia de Deus, né, Deus é Amor, porque ele é de uma certa denominação, melhor não falar o nome, né. Eu não vou responder, não vou expor, hein? Aí, Melhor o senhor responder, pastor. É complicado, porque, tipo assim, fere até mesmo a Constituição, o direito da pessoa de livre Sim. de liberdade, de ir e vir. Verdade. Ninguém pode privar você da sua liberdade. A coisa mais bonita que o ser humano tem é a própria liberdade. Nem o próprio Deus, quando colocou Adão no Éden, privou ele da sua liberdade. Só disse, não toque. Deus deu o limite. Deus colocou uma árvore que era aparentemente perigosa para Adão, mas não privou ele da sua liberdade de escolher e tomar a sua decisão. Então, você está num lugar que de alguma forma te oprime a esse nível, você tem que repensar o que se de fato, se isso é uma igreja ou uma cadeia. Exato. Então, pastor, esse tipo de igreja exclusivista, o senhor enxerga com uma seita? Uma igreja que te aceita ou que te aprova em tudo que é seu comportamento é meio estranho, porque a igreja de Jesus, ela te provoca o negar a si mesmo. Então, Sim. um evangelho que não te provoca a mudança e a renúncia a negar a si mesmo não é um evangelho. O evangelho faz você matar o seu eu. Verdade. Então, se o próprio Cristo se esvaziou de si mesmo, deixando o seu trono, a sua glória, tomando forma de homem, se esvaziou ao ponto de morrer e morrer de cruz, quem sou eu na fila do pão? Sim. Então, a gente precisa de alguma forma trilhar o caminho da renúncia, e a renúncia requer abrir mão de algumas coisas que está ligado ao nosso ego e às nossas prioridades. Verdade. Pastor, e o senhor acha importante, o senhor como pastor, porque o senhor tem muitos membros que são preleitores, cantores, é importante o pastor da igreja acompanhar para onde a sua ovelha, né, vai ministrar, vai, né, louvar? O senhor acha isso importante? Sim, lá na nossa igreja a gente tem, por bondade, muitos pregadores, muitas pessoas talentosas. O que a gente orienta para que elas não faltem cultos importantes, que é um culto de ensino, porque o itinerante que fica pregando 30 dias consecutivos e não toma ceia, não para cultivar a sua própria família e não senta para aprender, então tem alguma coisa de errado aí. É por isso que eu não fui no congresso, hein? Falei, verdade. o pastor tá contando comigo aqui, não vou poder Então, ir, Bruno. É verdade, Cultos pastor. que são importantes, a gente não priva a pessoa de exercer a sua função, e eu apoio, Sim, aí o sim. Anderson, eu apoio, dou respaldo, cobertura, mas é bom sempre o pastor saber por onde essa pessoa está trilhando. Não é que significa que a pessoa tem que sempre estar ali de alguma forma, mas esse respaldo é muito importante para o seu pastor saber exatamente onde você está trilhando. Eu, como acabo pregando em alguns lugares, geralmente pessoas que recebem um ministro meu, um obreiro meu, vai perguntar, pastor, e fulano, tá tudo bem? E se eu sou mencionado e não sei exatamente o que a pessoa estava indo lá, eu Sim. ficaria em maus lençóis. Então Verdade. é muito bom a gente ter essa comunicação Sim. e também essa liberdade nesse sentido. Se torna saudável, né? É. Tanto para a liderança quanto para aquele que está sendo liderado. Sim. Pastor, é uma pergunta assim, importante, porque a gente vê muitas pessoas, principalmente jovens, né, que estão ali naquela animação, quer ministrar, quer cantar, e às vezes esquece de se alimentar na sua igreja local, né?
Sim. E hoje em dia a gente vê tantos jovens, Sendo uma benção pra fora e sendo Exatamente, fraco pra dentro. pra dentro, Então, né? E assim, tem uma vontade de ministrar fora, mas às vezes não pergunta pro seu pastor, né? Sim. Não pede permissão. Então a gente vê muito isso acontecendo, né? sim. Por isso que eu acabei fazendo essa pergunta pra E você. aí já faz tudo errado, entendeu? Já faz tudo errado, porque a melhor coisa é você estar debaixo da sua liderança, demonstrando essa ardência nesse sentido de querer fazer, mas o pastor vai te mostrar o caminho como você chegar lá. Então o pastor, como eu disse aqui lá atrás, como ele vai desbloquear você, vai apontar um caminho, vai te dar a senha de como você fazer. Não vai matar você, mas vai preparar você com uma flecha na mão do valente. Eu acredito que não é nem aquela assim, ô pastor, tô indo ali, tá? O senhor me permite? Não, geralmente quando um jovem, um pregador, até mesmo ministro, fala assim, pastor, eu vou estar em tal lugar, eu pergunto, você está me pedindo ou você só está apenas me comunicando? Porque se você for pedir, é totalmente diferente a forma da Exatamente. abordagem. Sim. Pastor, o senhor vai precisar de mim em tal data, eu recebi um convite, o senhor me permite ir? É diferente do que eu dizer, tal dia eu tô indo. Sim. E às vezes a pessoa não fica satisfeita com o não, né, pastor? Então, mas às vezes o não vai treinar para ver quem Verdade. comanda o seu coração. Eu tô me sentindo privilegiado. Tem a pessoa e a testemunha. A pessoa percebe. Pastor, não, você vai estar aqui no congresso? Eu falei, vou estar. Aí o pastor Jair, o pastor falou, Van, a gente vai ter tal compromisso. Eu falei, Bruno, não consigo ir, você me entende? Acredito Claro, que foi como pastor. uma ceia, né? Não. E assim, uma outra coisa. O senhor falou, filho, eu preciso de você aqui. Aí eu falei, não, pastor. Normalmente pontos assim, sérios e Isso, importantes que não sim. é possível. Meu pastor é uma bênção, gente. Vocês não têm noção. Ele falou, Van, vê o que você consegue fazer. Aí foi o dia que eu mandei mensagem, eu falei, ó, posso indicar um amigo aí e tal. Teve uma das agendas que eu indiquei até o Rafa da nossa igreja, que é cabeleireiro. Sim. Falei, Rafa, o pastor falou que você pode ir, vai lá. E eu preciso ficar aqui. Foi uma reunião só com os pastores. Perfeito. E aí que a gente vê a obediência, né? Sim. Porque muita gente, tem pessoas que elas, mesmo o pastor, né, o anjo da igreja falando assim, você não vai, ele vai lá e vai do mesmo Miserável. jeito. Então, aí quando é assim, ela de alguma forma interrompe o próprio ministério, que poderia frutificar ali, ser uma bênção ali, mas vai fechar todas as portas. Por quê? Porque se ela não consegue obedecer uma simples ordem, e quando você colocar uma questão maior? Então já não serve nem para ser seu obreiro. Quanto mais falar no seu púlpito. Sim. Porque é do púlpito que Deus governa a sua igreja. O John Calvin já dizia isso, é do púlpito que Deus governa a sua igreja. E John Stott vai dizer que a gente não pode ceder o púlpito para pessoas que não tenham, além de vida, manuseiem bem a palavra. Sim. Então, nesse sentido, o que acontece? Você coloca uma pessoa lá que é inteligentíssima, ortodoxa, né? Com muita luz na cabeça, mas é herege no comportamento, vai dar problema. Porque as pessoas não só estão ouvindo, sua pregação não só alcança o ouvido da pessoa, ela alcança os olhos. E as pessoas que estão no banco, a gente já foi igreja, né? Você já foi igreja, não foi? Sim. Você já foi igreja, né? Já sentou lá no banco, né? Sim. Então as pessoas sempre estão analisando se aquilo que você está falando está de acordo com aquilo que você vive. Verdade. Então não adianta você falar de obediência, falar de oração, a igreja não te vê orando, não te vê obedecendo. Então é totalmente diferente. Então a gente sabe que o caminho melhor é o caminho da obediência. A pregação é a vida, a própria vida. É a vida. Obediência Acaba é tudo, que né? gera igreja palavras dizia, né? vazias, né? É Exato. diferente de você viver aquilo e pregar Sim. uma palavra com unção, né? Com A igreja autoridade dizia de que Deus, nós né? somos a Bíblia que o mundo está lendo. Sim, Então verdade. as pessoas estão lendo a nossa vida, vendo que se de fato aquilo que eu falo está de acordo com aquilo que eu vivo. É verdade, pastor. E a gente vê hoje muitos jovens, né, que às vezes ele está iniciando seu chamado, mas assim, a vida dele não condiz com aquilo que ele prega, com aquilo que ele canta, né? Eu digo isso, pastor, porque assim, por ser um jovem cristão, tem alguns amigos meus na escola, na época da escola, hoje já terminei a escola, mas que eu era a prova viva ali que, tipo assim, era uma coisa ali na igreja e quando chegava ali na escola, na roda dos amigos, já era outra coisa. Então você falava, opa, tem alguma coisa errada aí. Sim, sim. É o famoso crente camaleão, né? O Raimundo. Vai mudando de cor conforme o ambiente. Gente. Então, tem pessoas E, que pastor, pra gente estar finalizando aqui, né, esse episódio, o que o senhor diria
um recado que o senhor daria hoje para os jovens que têm um chamado, né, que querem exercer, desenvolver o seu ministério, né, e tem às vezes uma promessa aí de Deus, qual que é o recado que o senhor daria para eles hoje? Não tenha pressa, seja útil na sua igreja local, seja uma bênção para o seu pastor, verifique as necessidades que a sua igreja tenha e seja essa fonte que seja inspiração para os demais, seja útil e não tenha pressa. Porque acho que a pressa fez com que Esaú perdesse a primogenitura, porque ele estava com pressa. A pressa fez com que ele olhasse para Jacó e dissesse a Jacó, já que o seu guisado está pronto, o seu prato está pronto, eu estou com preguiça de preparar o meu, porque vai demorar muito. Então, eu quero o seu. Aí Jacó, de uma forma ligeira, disse, não, tudo bem, até negocio. E ministério é inegociável. Então a pressa vai fazer você negociar coisas que são inegociáveis. E aí é onde você compromete tudo. Porque Esaú vai chorar lá na frente, mas é remorso, não de arrependimento. Porque ele se levou pela pressa. E como diz os mais antigos, o apressado come cru. Come cru. E pastor, o senhor também teria alguma coisa para dizer para os nossos jovens, um conselho? Siga a obediência. Se você tem uma liderança saudável, que te ensina a palavra, seja obediente e respeite o tempo, como o pastor falou. Eu acredito que a pressa sempre atrapalha muito. Deus falou comigo que eu seria mestre aos 10 anos. Isso foi começar a tomar forma com 19 anos. E a minha vida toda na igreja foi sempre indo limpar a igreja, indo lavar a igreja. A primeira vez que eu tentei pregar, já entendia muito, já lia a Bíblia, mas não tinha preparo. Eu escrevi 4 folhas, falei, vou pregar igual o Marco Feliciano. Falei 10 minutos, fiquei frustrado. A minha liderança madura falou, filho, você se dedicou, você estudou e eu vi o seu esforço. Você não vai pregar 1 hora, seu nível é para 10 minutos, mas você foi excelente, você se dedicou, então continue. Então eu tive que ir aprendendo com a minha liderança, respeitando a liderança e trabalhando dentro do tempo. Eu acredito que esse é o melhor caminho. Amém, pastor. Então você que está assistindo esse podcast, já pega esses conselhos valiosos desses grandes homens de Deus. E já estamos chegando ao fim, né, desse episódio de podcast. Foi um bate-papo muito bom. Creio que foi um assunto que muitas pessoas aqui perguntaram, a gente elaborou as perguntas conforme os nossos seguidores perguntaram, né? E você que está assistindo aí, eu gostaria de pedir para você, mande as perguntas. A gente vai estar sempre respondendo as perguntas que vocês mandarem para a gente aqui, né? Para a gente é um privilégio enorme ter vocês conosco. Aproveitando já, siga aí nosso canal, né? Siga nosso Instagram e se inscreva no nosso canal, ativa o sininho. E que Deus continue abençoando a sua vida. Gostaria de passar a palavra para o Gabriel para ele estar agradecendo também. Eu quero agradecer aos pastores, né? Pastor Wanderson, Pastor Alisson. Foi uma bênção, aprendi bastante. Agradeço a Deus pela vida dos senhores. Muito obrigado, Pastor Alisson. Pode falar, passar a sua rede social, a igreja, fica à vontade. Muito bem, muito obrigado, Bruno. Obrigado, Gabriel. Foi uma honra poder servi-los nessa ocasião, transmitindo instruções, conselhos ao coração de tantas pessoas que essa mensagem está tendo o poder de alcançar. Eu sou pastor sênior de uma igreja linda em Itaquera, Igreja Efatá. Você pode acompanhar pelo Instagram, @Igreja Efatá, ou também @Alisson Simões. Nós temos o nosso núcleo teológico também, nosso instituto agora em parceria com a Faculdade FACOP. Você que quiser estudar teologia conosco, vai ser uma alegria tê-lo como aluno também. E tá aí as nossas informações, por lá você vai conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Meu muito obrigado pela honra de estar aqui com vocês. Maravilha. Eu só quero agradecer. Quando o Bruno falou comigo de uma indicação, de imediato eu pensei no senhor, que não é só um pastor, é um paizão, para me aturar nas minhas crises, me ensina muito. Obrigado, Gabriel. Da primeira vez você não conseguiu estar, mas hoje deu tudo certo. Graças a Deus, foi Brunão, um prazer estar com o senhor. vocês são amigos que eu gosto de estar perto, entendeu? Agora, quando vocês me convidaram, falaram, pastor, é lá na igreja do Bruno. Você já libera aí. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, eu sou grato. Vocês já conhecem minhas redes sociais. E eu só quero pedir que vocês deem uma força para esse canal do Pod Crente. Se inscreva aí no YouTube e nos ajude a divulgar. Cada vídeo que você pega, cada corte que você pega e compartilha, nos ajuda a ampliar esse projeto, esse canal, para outras vidas.
É isso aí, pastor. Amém. Gratidão a Deus pela vida de vocês. Muito obrigado por terem atendido o convite. O pastor também veio de longe, né? Então, para mim é muito gratificante, pastor. Que Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério, o ministério do pastor Wanderson também, que é uma bênção, um amigo aí já de longas datas, né? Que Deus colocou no nosso caminho. E a gente agradece muito a vida de vocês. Estamos em oração sempre. Né? Eu e o Gabriel vamos fazer uma visita lá na sua igreja, pastor, se Deus quiser. Vai ser um privilégio muito grande. E você que está nos seguindo, que continua nos acompanhando aqui, continue inscrito no nosso canal, divulgando aí nosso conteúdo, né? A gente tem falado aí de temas muito bons. E nós ficamos com vocês, que Deus continue abençoando a sua vida grandemente. Amém. E até o próximo episódio, gente. Deus abençoe. Deus abençoe. Um forte abraço.